Saudações a todos, vamos retomar nosso curso de Física Fundamental 3 e então vamos agora falar dando continuidade ao tópico sobre força elétrica. Vale recordar de que durante nosso último encontro, nós abordamos sobre a distribuição discreta de cargas elétricas, distribuição discreta de estruturas materiais pontiformes, dotadas de carga elétrica e localizadas em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Pois bem, nós calculamos a força elétrica gerada por essa referida distribuição sobre uma carga de teste experimental, uma carga também pontiforme de teste, uma carga de prova de teste experimental. Nós, em seguida, apresentamos uma matematicamente resumida abordagem sobre a densidade volumétrica de cargas elétricas, afirmando que em um espaço euclidiano de 3 dimensões, nós podemos considerar uma distribuição contínua de cargas elétricas, e a essa distribuição contínua de cargas elétricas nós podemos associar uma grandeza física denominada densidade volumétrica de cargas elétricas. Inicialmente, nós apresentamos a versão, por assim dizer, o valor médio da densidade volumétrica de cargas elétricas, aplicamos os conceitos de análise real e cálculo diferencial e integral, e então definimos a densidade volumétrica de cargas elétricas enquanto uma função, enquanto uma estrutura funcional dependente única e exclusivamente das coordenadas espaciais no sistema de coordenadas cartesiano em particular, x, y e z. Rapidamente recordar a densidade volumétrica de cargas elétricas, aqui indicada pela letra grega ρ, a letra grega no seu formato minúsculo, letra grega ρ, dependente das coordenadas x, y e z, no caso de um sistema de coordenadas cartesiano. Então, aqui nós temos um infinitésimo de carga elétrica envolvido ou limitado ou restringido ou mesmo circunscrito por um determinado elemento de volume. Então, nós podemos, mais uma vez, repetindo o último tratamento realizado na aula anterior, aplicar a integração em ambos os lados da igualdade, considerando que agora nós temos integral do infinitésimo de carga elétrica. O resultado dessa integral é Q, carga total, e isso é exatamente igual à integral tripla de volume, sobre uma função. Essa função é denominada densidade volumétrica de cargas elétricas, e dV, esse dV é o que nós denominamos como infinitésimo, elemento de volume infinitesimal. No caso do elemento de volume infinitesimal para coordenadas do tipo cartesianas, então, repetindo, esse elemento de volume nós podemos reescrever como dx, dy e dz para um sistema de coordenadas cartesiano desse tipo. Então, mais uma vez, repetindo, essa densidade volumétrica de cargas elétricas, neste caso em particular, para efeito de simplicidade matemática, nós estamos considerando apenas as coordenadas espaciais x, y e z, ou seja, essa função densidade, ela é em coordenadas cartesianas, dependente apenas das coordenadas espaciais x, y e z. Para casos mais gerais, essa função, densidade volumétrica de carga elétrica, poderá depender de x, de y, de z e da coordenada temporal, considerando a relatividade de Galileu. Recordando aqui rapidamente, a relatividade de Galileu considera a coordenada temporal como uma coordenada desacoplada das coordenadas espaciais, apenas como um parâmetro matemático que define o tempo, mas como parâmetro matemático e não como dimensão. Muito bem, então
agora vamos considerar, vamos reescrever a força elétrica, mais uma vez, a força elétrica total sobre uma carga de teste experimental Q. Então, aqui nós temos, repetindo o resultado obtido durante a última aula, para uma distribuição discreta de cargas elétricas, nós temos esta expressão já obtida em detalhes em aulas anteriores, em momentos anteriores. Então agora nós vamos, para efeito de generalização, de tratarmos então, objetivando tratar um sistema, transformar, conduzir a abordagem de um sistema um sistema que trata uma distribuição discreta de cargas elétricas para uma distribuição contínua de cargas elétricas. Então nós vamos convenientemente considerar a força elétrica total para uma distribuição, considerando uma distribuição contínua de cargas elétricas agora. Então, considerando esse caso mais geral, nós vamos considerar que a força elétrica total gerada pela distribuição contínua de cargas elétricas atuando sobre a carga de teste experimental Q, pode ser reescrita como Q dividido por 4πε0. Nós já sabemos que ε subíndice 0 é nada mais do que a permissividade elétrica calculada para um meio do tipo vácuo, meio no qual as cargas elétricas estão imersas aqui no contexto do nosso problema. E nós vamos então aplicar o conceito de cálculo diferencial integral, mais especificamente a soma de Riemann, a integral de Riemann, os fundamentos da integral de Riemann, considerando dois limites, aplicando dois limites ao somatório. O primeiro limite, quando n tende a infinito, e o segundo limite, quando ΔV subíndice I tende a zero. Esses dois limites sendo aplicados sobre o somatório em I de 1 até N de ΔQI R menos RI subíndice I dividido por R menos R subíndice I módulo elevado a 3. Muito bem. Então, mais uma vez, fazendo uso da definição de densidade volumétrica de cargas elétricas, vamos considerar que ΔQ subíndice I pode ser reescrito como ΔR subíndice I, letra grega minúscula ρ, indicando densidade volumétrica de cargas elétricas, multiplicado por ΔVI. Em outras palavras, ΔVI é uma quantidade de volume que circunscreve e limita uma determinada quantidade de carga elétrica. Então, nós podemos substituir esta expressão na expressão mais geral da força elétrica, obtendo... Podemos, então, reescrever a última expressão da força elétrica total sobre a carga de teste Q, substituindo, no lugar da variação de uma determinada quantidade de carga elétrica, substituindo densidade volumétrica de cargas elétricas multiplicado por elemento de volume. Então, fazendo a substituição sobre a última expressão, nós temos aqui, aplicando os dois limites de acordo com o cálculo diferencial integral, de acordo com a soma de Riemann, a integral de Riemann, nós temos ΔVI tendendo a zero, onde ΔVI trata-se do elemento de volume associado à iésima quantidade de carga elétrica QI, somatório no subíndice I variando de 1 até N,
Substituindo ΔQi, a variação de carga elétrica, nós temos módulo elevado a 3. Pois bem, então, de acordo, mais uma vez, repetindo, de acordo com o método da soma de rima, da integral de rima, aprendido por nós no âmbito ao longo dos cursos de cálculo diferencial integral, nós podemos reescrever essa expressão aqui com um somatório, ou seja, um operador de soma no espaço discreto. Nós podemos fazer a generalização dessa distribuição para uma distribuição contínua, sem qualquer perda de generalidade, fundamentada no cálculo diferencial integral. Nós podemos reescrever esta expressão como integral, retirar o somatório no espaço discreto e transformar em uma soma no espaço contínuo. Essa soma no espaço contínuo, em um espaço contínuo, nós identificamos como integral, como um processo de integração. Então, aqui nós temos, observem, nós temos a função densidade. No lugar de R subíndice I, nós substituiremos por uma grandeza, por uma coordenada que descreva a localização tridimensional da distribuição de cargas elétricas, distribuição contínua. Então, nós, para efeito de melhoramento da nomenclatura, nós vamos utilizar um sobreíndice linha com relação à coordenada R. Então, nós temos R menos R sobre índice linha. No lugar de ΔVI, nós vamos agora considerar um elemento infinitesimal de volume. Então, um elemento infinitesimal de volume. Muito bem. Apenas observando que R indica a localização da carga Q e R sobre índice linha indica a localização da distribuição contínua de cargas elétricas. Uma observação importante a ser apresentada neste momento é de que, para nós reescrevermos o somatório como no formato matemático de integral, nós precisamos aplicar dois limites, a saber, o primeiro limite, quando o elemento de volume que circunscreve, que limita, que restringe a quantidade de carga elétrica tende a zero. Então, dado um volume no espaço euclidiano de 3 dimensões, nós podemos dividir qualquer volume em muitos volumes menores. E nesse caso, de acordo com a operação, de acordo com o procedimento de soma de rima, de integral de rima, nós dividimos esse tal volume em volumes menores, em um número expressivamente grande de volumes menores, e aplicamos dois limites. O primeiro limite, quando cada pequeno volume, cada elemento de volume tende a zero, não igual a zero, mas tende a zero, e quando o número de volumes menores, o número de subpartes, tende a infinito. Por quê? Porque no âmbito do espaço euclidiano de 3 dimensões, no âmbito do espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, nós temos conforto matemático, segurança matemática para fazer essa operação, pois o espaço é contínuo, as coordenadas x, y e z, cada uma em particular pertence ao espaço dos reais. Então, do ponto de vista da segurança matemática, com relação à continuidade das funções, das coordenadas, nós podemos sim fazer com que x tenda a zero, y tenda a zero, z tenda a zero, de modo que o elemento de volume tenda a zero confortavelmente, assegurando a continuidade da função. Muito bem, isso é possível fazer com relação às coordenadas, daí o motivo de nós substituirmos a carga elétrica pelo elemento de volume. Outro motivo que está associado à questão mais física, mais conceitual, mais laboratorial, mais experimental, mais fenomenológica, é o fato de que, se nós aplicarmos o limite quando a carga elétrica tende a zero, isso gera um desconforto do ponto de vista conceitual e laboratorial,
uma vez que a física já no âmbito do eletromagnetismo clássico, que é o escopo aqui do nosso curso fundamental, já afirma que a menor carga elétrica é a carga elétrica associada ao modelo de Rutherford Bohr-Sommerfeld, no qual nós temos como partículas fundamentais o próton e o nêutron, ambos constituindo o núcleo atômico, e o elétron constituindo uma eletrosfera que orbita em torno do núcleo. Então, com base no modelo atômico de Rutherford Bohr-Sommerfeld, a menor carga elétrica é a carga elétrica do elétron e a carga elétrica do próton, de modo que qualquer estrutura no universo observável, com base nesse tal modelo, apresentará uma quantidade de carga elétrica que sempre será múltiplo inteiro da carga elétrica fundamental do elétron ou do próton, a saber, menos 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb para o elétron e mais 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb para o próton. Então, de modo que, embora muito pequena a carga elétrica da ordem de 10 elevado a menos 19 coulomb, não é permitido, com base no rigor matemático, no rigor matemático exigido pelo cálculo diferencial integral, pela análise real, não é permitido aplicar o limite sobre a quantidade de carga elétrica, afirmando então que a quantidade de carga elétrica no limite tenderia a zero, pois isso está em desacordo com as observações experimentais realizadas pela física e gera então toda uma espécie de patologia matemática com relação às funções. Então, objetivando retirar essas dificuldades matemáticas e tornar o problema ainda mais simples, nós substituímos a quantidade de carga elétrica pela quantidade associada de volume, pois aqui no âmbito do volume, no âmbito das coordenadas x, y e z, sim, nós temos conforto matemático para fazê-las tender a zero, ou seja, o elemento de volume tender a zero e dividir o espaço em infinitos volumes, cada volume em particular infinitesimal tendendo a zero. Então explica por que nós fizemos esse tratamento e por que a densidade, por que a força elétrica total gerada por uma distribuição contínua de cargas elétricas sobre uma carga de teste Q, uma carga de teste experimental Q, apresenta essa forma, essa integral tripla de volume aqui expressa. E aí lembrem-se que nós temos dentro da integral duas coordenadas, a coordenada associada a x, y, z e as coordenadas associadas a x sobre índice linha, y sobre índice linha e z sobre índice linha. E a integral tripla, essas três integrais são calculadas rigorosamente não sobre o vetor r, mas sim sobre o vetor r sobre índice linha. Muito bem. Agora vamos... no próximo tópico nós trataremos do conceito de campo elétrico. Muito bem. Com base no eletromagnetismo clássico, vamos considerar aqui, para definir o campo elétrico, vamos tratar agora especificamente sobre o que é o campo elétrico do ponto de vista conceitual e matemático. Então, o campo elétrico é uma entidade, como o próprio nome sugere, uma entidade denominada campo. Então, em matemática e em física existe todo um formalismo denominado teoria clássica de campos e um atual e mais moderno denominado teoria quântica de campos. Então, no âmbito da teoria clássica de campos, nós temos o campo elétrico, nós temos o campo magnético, nós temos o campo eletromagnético. E no caso em particular do campo elétrico, nós, aqui ressaltando os resultados experimentais, os resultados experimentais mostram que, dada uma estrutura material dotada de massa e de carga elétrica, e se considerarmos ainda que a carga elétrica é do tipo positiva, então, dada uma estrutura material dotada de carga elétrica positiva, o campo elétrico gerado por esta carga elétrica ele é gerado de tal modo que as linhas de campo elétrico divergem da carga elétrica. No caso, nós estamos considerando uma carga elétrica, uma estrutura material pontiforme dotada de carga elétrica. Então, sobre o conceito de pontiforme, nós tratamos em aulas anteriores e
E ressaltando mais uma vez que se nós considerarmos em física uma estrutura como pontiforme, ela pode ser considerada em boa aproximação, e não exatamente, mas em boa aproximação como uma estrutura similar a um ponto da geometria, por exemplo, o ponto da geometria euclidiana. E lembrem-se que no âmbito da geometria euclidiana, um ponto não apresenta dimensões, então pode ser tratado como uma entidade sem dimensões. Então, aqui, o campo elétrico gerado por uma estrutura material pontiforme, dotada de carga elétrica positiva, é um campo elétrico. Aqui, nós estamos tentando ilustrar um campo elétrico cujas linhas de campo elétrico divergem da carga elétrica, divergem a partir da carga elétrica, tendendo a ocupar todo o espaço até o infinito, considerando que o espaço tridimensional possui dimensões de zero até o infinito, por exemplo, ou de menos infinito a mais infinito. Então, nós temos a intenção de fazer essa ilustração, certo? Mostrando que as linhas de campo elétrico são vetores, por assim dizer, que partem exatamente da origem conectada, vinculada na carga pontiforme, na carga elétrica pontiforme, e então divergem para o infinito, por assim dizer. O caso inverso, o outro caso, é o caso quando a estrutura material é dotada de carga elétrica negativa. Nesse caso, as linhas de campo elétrico, elas todas convergem para a carga elétrica. Então, nós temos esses resultados são medidos em laboratório. Com relação à questão conceitual, vale destacar que o campo elétrico é uma entidade física gerada em torno de uma estrutura material dotada de carga elétrica. Então, de outro modo, se considerarmos uma estrutura material dotada de carga elétrica, necessariamente, isso nós falamos em termos de universo observável, no âmbito do nosso universo observável, necessariamente esta carga elétrica gerará em torno de si, em todo o espaço euclidiano tridimensional em torno de si, uma entidade denominada campo elétrico. E a essa entidade denominada campo elétrico, oportunamente nós estudaremos propriedades, inclusive a propriedade intrínseca a esse campo elétrico denominada densidade volumétrica de energia, ou seja, o campo elétrico possui energia. A cada elemento de volume existe uma determinada quantidade de energia e isso é descrito por uma densidade volumétrica de energia. Muito bem, e é essa densidade volumétrica de energia, essa quantidade de energia que está intrínseca à existência do campo geometricamente em torno da carga elétrica pontiforme, que permite interações com outras cargas elétricas e com outros campos, gerando então trabalho. Né? O trabalho está associado, de acordo com a mecânica clássica, com variação de energia. Muito bem. Agora vamos apresentar, do ponto de vista algébrico, qual é a definição de campo elétrico. Então, do ponto de vista matemático, vetorial, algébrico, nós vamos definir o campo elétrico. Inicialmente, vamos considerar uma carga elétrica geradora de um campo elétrico. Então, vamos considerar uma determinada carga elétrica geradora do campo elétrico, Q sobre índice linha, e uma carga elétrica de teste Q. Uma carga elétrica de teste Q localizada em algum ponto do espaço em torno da carga elétrica geradora, de modo que, se essa carga elétrica estiver imersa no espaço onde existe um campo elétrico, esta carga elétrica de teste experimental sofrerá a ação, sentirá a interação, sentirá a presença
e a existência do campo elétrico. Então, se nós considerarmos aqui uma carga elétrica de teste positiva, então nós teremos um campo elétrico sempre divergindo da carga geradora do campo e também uma força elétrica, uma vez que as duas cargas elétricas, as duas estruturas materiais dotadas de carga elétrica apresentam cargas elétricas mais, então nós temos também força elétrica na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Se nós considerarmos eventualmente uma carga de teste menos Q, então nós teremos o campo elétrico divergindo da carga geradora do campo elétrico e teremos uma força elétrica na mesma direção e em sentido contrário. O fato experimental, laboratorial, fenomenológico, empírico, medido em laboratório é de que, dado uma carga elétrica, qualquer que seja a carga elétrica, gera em torno de si um campo elétrico. E então, qualquer que seja a outra carga elétrica que se aproxime, que então esteja imersa, seja colocada imersa nesse espaço com um campo elétrico existente, então ela sofrerá a ação de um campo elétrico e, portanto, a interação, sentirá a interação da força elétrica. Muito bem. Vale ressaltar que o nosso curso de Física Fundamental está, desde a primeira aula até a presente aula, tratando de cargas elétricas, de estruturas materiais pontiformes, dotadas de massa e de carga elétrica, em repouso, rigoroso repouso, com velocidade vetorial do tipo 0 igual a 0 vetor, com módulo da velocidade vetorial igual a 0, em relação a algum determinado sistema de coordenadas ou um determinado sistema de referência. Então, agora vamos escrever a estrutura algébrica do campo elétrico. O campo elétrico gerado por esta carga Q sobre índice linha pode ser definido, observe, como a força elétrica entre a carga Q e a carga Q sobre índice linha, dividido pela carga de teste Q, considerando o limite. Observem com atenção, considerando o limite quando o módulo da carga elétrica de teste experimental Q, o módulo é menor, bem menor do que o módulo da carga geradora do campo elétrico, da carga principal. Então, esta é a descrição matemática do campo elétrico. Por qual motivo este limite é aplicado? Pelo fato experimental, laboratorial, de que a carga elétrica geradora, Q sobre índice linha, a carga elétrica principal, gera um campo elétrico em torno de si, e uma carga elétrica de teste experimental, uma carga elétrica de prova experimental, por menor que seja o valor da carga elétrica, também gera um campo elétrico em torno de si. E o campo elétrico gerado pela carga elétrica de teste interfere fisicamente no campo elétrico gerado pela carga geradora principal. Então, essa interferência, ela existe, efetivamente. O que nós estamos fazendo aqui, matematicamente, com a aplicação do limite, é minimizar esta interferência, esta interação do campo principal com o campo secundário. Este processo matemático de limite, essa estrutura de limite, tenta aqui matematicamente minimizar e não tornar zero, não tornar nulo, mas sim, efetivamente, minimizar. De modo que esse resultado é, por definição, uma aproximação. De todo modo, é uma boa aproximação e nós vamos continuar fazendo esse tratamento. Então, o campo elétrico depende da posição R, nós vamos analisar em detalhes. Limite. Quando a carga elétrica, de outro modo, nós podemos escrever módulo
da carga elétrica de teste dividido pelo módulo da carga elétrica geradora, muito menor do que 1 e maior do que 0. Esse módulo sobre a força elétrica. Mais uma vez, a força elétrica entre a carga de teste experimental e a carga geradora do campo elétrico, a carga elétrica principal dividido pela carga de teste experimental. Essa é uma outra forma de reescrever a definição do campo elétrico. Continuando. Então, neste caso em particular, nós estamos admitindo duas estruturas pontiformes, uma geradora do campo elétrico principal e outra carga elétrica de teste experimental. Então, a força elétrica, recordando as aulas anteriores, a força elétrica entre a carga Q e a carga Q sobre índice linha é igual, pode ser escrita como Q sobre índice linha, 4π epsilon sobre índice 0, R menos R sobre índice linha, entre parênteses, preservando a estrutura vetorial, R menos R sobre índice linha, módulo elevado a 3. Como nós podemos visualizar isso em 3 dimensões? Vamos considerar um sistema de coordenadas cartesiano parametrizando as medidas em um espaço euclidiano de 3 dimensões. Vamos admitir a carga geradora, a carga pontiforme geradora do campo elétrico principal, a carga de teste experimental Q, aqui R sobre índice linha indicando a posição tridimensional da carga Q sobre índice linha, R indicando a posição da carga elétrica de prova experimental, de teste experimental Q, e a distância D entre a carga geradora e a carga de teste experimental. Então, nós sabemos, mais uma vez, que R sobre índice linha mais D, de acordo com o cálculo vetorial, pode ser reescrito dessa forma, essa soma vetorial, e omitindo alguns detalhes algébricos, lá estudados na álgebra, no âmbito da álgebra linear, nós podemos reescrever assim, o vetor D. E então, nós temos a distância R menos R sobre índice linha como a distância entre a carga geradora e a carga de teste experimental. Muito bem, então o campo elétrico pode ser definido como campo elétrico dependente da coordenada R, ou seja, do vetor R. O vetor R é o vetor que designa uma posição no espaço tridimensional, qualquer que seja a posição no espaço tridimensional. E vale ressaltar nesse momento, é oportuno ressaltar que o campo elétrico ele existe em torno da carga geradora completamente independente da existência ou não, da inserção ou não de uma carga de teste experimental. A carga de teste experimental é inserida, é colocada, por assim dizer, para fazer medidas, para fazer verificações, para fazer aferições sobre o campo elétrico, aferições detalhadas. De todo modo, independente da inserção ou não, da imersão ou não, o campo elétrico existe e existirá, por assim dizer. Então, o campo elétrico depende apenas da posição em torno da estrutura geradora, da carga elétrica geradora. Isso nós vamos verificar exatamente na definição. Reposicionando a expressão, eu preciso de mais espaço. Reposicionando. Para finalizar este tópico, nós vamos considerar aqui o campo elétrico. Lembre-se que a força elétrica e o campo elétrico são grandezas vetoriais e, portanto, para serem bem definidas, necessitam de direção, sentido, módulo ou magnitude. Então, o limite, mais uma vez, da carga elétrica experimental dividido pela carga elétrica geradora do campo elétrico principal, muito menor do que 1 e maior do que 0. E isso pode ser reescrito assim. Tudo isso dividido pela carga elétrica de teste experimental. Então, fazendo a divisão e considerando o limite, nós encontraremos a seguinte expressão.
Mais uma vez, a distância aqui no numerador preserva a estrutura vetorial, por isso está entre parênteses. Ao passo que no denominador nós temos o módulo elevado ao expoente 3. Então esta é a expressão que descreve matemática e algebricamente o campo elétrico gerado por uma carga geradora Q sobre índice linha no espaço tridimensional em torno dessa carga. E observem que o campo elétrico não depende da carga de teste. A carga de teste foi dividida aqui, nós dividimos considerando este limite. Este limite, mais uma vez, ele serve matematicamente para indicar uma tentativa no modelo matemático de minimizar a interação entre os dois campos elétricos, os dois campos elétricos, ou minimizar a interferência do campo elétrico gerado pela carga de prova experimental sobre o campo elétrico principal, sobre o qual nós estamos realmente interessados em calcular. Então, minimizando essa interferência, nós temos no modelo matemático esta expressão. Agradeço a atenção e continuaremos durante o próximo encontro, próxima aula.